Ora boas, malta, bem-vindos a este episódio em conjunto gravado entre o Pausa Técnica e o Afunda 3, exatamente. Daqui é o Cirilo Aloísio do Pausa Técnica e comigo está o Igor, lá está, do Afunda 3. Tudo bem, Igor? Tudo bem, tudo bem. Cá estamos. Só a dar o. Pronto, já disseste, vai ser um episódio um bocadinho diferente. Quem está a ouvir no feed do Afunda não estranhe. Algumas impossibilidades aqui de calendário fazem com que nós não pudéssemos ter o episódio normal, mas cá estamos nós e é sempre um gosto estar aqui com vocês. Nós fazemos várias vezes isto e esta será mais uma. Exato. E também do nosso lado, lá está. A agenda é complicado, lá está, e só vamos, nós, pessoal, lá está, do Pausa Técnica, vamos só também gravar só na segunda-feira, por isso também, lá está, vamos fazer este episódio em conjunto para fazer também um pequeno ponto de situação, digamos assim, destas 4 séries aqui da segunda ronda. Mas, em primeiro lugar, Igor, queria tocar na notícia quente de ontem, não é? Que foi o despedimento do treinador dos Milwaukee Bucks, ex-treinador, que é o Mike Budenholzer. Para ti não foi grande surpresa, não é? Foi um bocadinho, confesso que foi um bocadinho. Nós falámos disto no Afunda, obviamente reconhecemos todos que a série lhe correu muito mal, seja em algumas questões de descontos de tempo, seja na forma como o Jimmy Butler foi defendido, mas eu achei sinceramente, já vou falar um bocadinho do verão que eles vão ter, achei que eles não queriam ter esta questão de treinador nesta fase. Depois eu já explico porque é que eu achava isto e portanto fiquei um bocadinho surpreendido pelo timing e pelo facto de eles terem um verão tão importante agora pela frente e portanto fiquei um bocadinho surpreendido. Claro que reconheço que foi uma primeira ronda de playoff que lhes correu muito mal à equipa. Ele teve algumas culpas e pronto, e é o que é. Surpreendeu-me porque eles têm algumas questões aí que vão ter de decidir agora nos próximos meses e achei que eles quisessem pelo menos ter a questão do treinador, dar mais uma oportunidade e até pensei que seria mais provável eles despedirem o Mike Budenholzer durante a próxima época do que propriamente neste verão específico. Portanto, foi um bocadinho surpreendente, mas reconheço que a posição dele ficou bastante fragilizada depois da série do ano passado, da série contra os Heat. Sim, porque pronto, no ano passado há aquela questão do Middleton, não é? Aquela lesão, não é? Que eles acabaram, sim. não foram às finais da conferência, mas tem sempre aquela questão do Middleton e também, mesmo assim, atenção, foram até o jogo 7, perderam o jogo 7 contra o Boston, mas foi até o jogo 7. Ou seja, foram competitivos, não é mesmo? Só que aqui, lá está, quer se queira ou não, e pegando na palavra fracasso, não é? O que Giannis tanto falou, não é? Tanto disse naquela conferência de imprensa, não acho, lá está, na minha opinião, que já dei no nosso podcast do Pausa, não há assim grande coisa, lá está. Tem-se que admitir que foi um fracasso porque ninguém estava à espera que os Bucks fossem eliminados, e ainda por cima, à maneira que foi, não é? Sim, sim, é isso, ou seja, mais do que eles terem sido eliminados, porque seria sempre um upset grande, não é? O oitavo perder com o primeiro é sempre chocante. Mas a forma como eles são eliminados, mesmo com a lesão do Giannis, a forma como eles são eliminados, e ficou um bocadinho a ideia que ficou um bocadinho a ideia que eles nunca ajustaram em nada e foram muito poucos os ajustes que eles fizeram. E uma série normalmente é mais competitiva do que isto, quando as duas equipas estão niveladas e os Heat e os Bucks estão nivelados e até com vantagem para os Bucks. Portanto, as séries não costumam ser isto. Portanto, a forma como foi, mais do que eles terem perdido com o Heat, é a forma como eles perderam com o Heat, não é? Exato, e ainda vejo muita gente a comentar em memória aquele lance do Grayson Allen, estás a ver? Aquele que faz depois um step, ou seja, isso fica na retina, na cabeça de muitas pessoas, que depois apontou o dedo ao treinador por causa disso, não é? E depois a questão dos timeouts que já tocaste, ela está, como eu digo, foi a maneira como foi eliminada. A mim o que me chocou, não é chocou, mas me deixou assim um bocadinho mais estupefacto nesta série. E eu sei que, ao contrário do que algumas pessoas dizem que eles deviam ter feito double team ao Jimmy Butler, claro que deviam.
O problema é que o Jimmy Butler não era o principal ball handler da equipa, e eu recentemente estive a ver no jogo que ele faz os 40 e tais pontos, estive a ver todos os pontos que ele marca, no site da NBA permite-nos fazer isso, e é tudo a sair de screens, é tudo em cortes, ou seja, não é isolamentos, portanto é mais difícil tu fazeres double team. Ainda assim há coisas que tu podes fazer e eles não fizeram. Por exemplo, e o Giannis falou disso depois no final do último jogo, que gostava de ter tido a oportunidade de ter defendido o Jimmy Butler 1 contra 1. Agora, Exato. Eu também percebo que quando tu tens o Jrue Holiday, estás relativamente tranquilo, mas não foi o que aconteceu. Exato, e falou-se muito dessa questão de se não funcionasse com o Jrue Holiday, lá está, trocava-se, não é? Trocava-se e podia ser o Giannis. Sim, e agora, porque é que eu achei a questão do timing e a questão do verão? Porque eles têm um verão aqui um bocadinho complicado, porque eles têm, obviamente tem a questão do Brook Lopez para que é mais é o Exato, jogador que é free agent completo. Portanto, eles têm essa questão, portanto, vão ter que resolver essa questão. E depois têm 3 outras questões. A primeira é a questão do Chris Middleton. O Chris Middleton tem uma player option, portanto ele pode continuar ou rejeitar a player option e ir ao mercado. Tem a questão do Jrue Holiday, que é neste momento, não é neste momento, mas vai entrar numa fase em que vai poder estender o seu contrato. Eu tenho a ideia que é em fevereiro. Porque vai entrar depois também no último ano, e a mais importante questão de todas, Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, em setembro, pode renovar o seu contrato. Se ele não renovar o seu contrato, o mais certo é que entre no último ano do seu contrato, que será na época a seguir à próxima, e depois vá ao mercado. E isso é extremamente difícil para os Bucks lidarem, por vários motivos. Primeiro, porque os Bucks já não têm assets. Aquilo que eles... Se toda a gente voltar, é toda a gente, e eles não têm como rejuvenescer o plantel, porque os jogadores que eles têm, eles não os vão trocar, não têm piques para trocar, não vão ter praticamente contratos médios, a não ser o Bobby Portis e o Grayson Allen, e portanto eles não vão conseguir rejuvenescer o plantel. Será este o plantel, se toda a gente voltar. Só que se toda a gente voltar, eles vão começar a encaminhar-se, e é certinho que vão lá chegar, às novas regras da nova CBA, vão entrar naquilo que é o segundo avental. E entrando no segundo avental, eles ficam completamente quebrados no que diz respeito a fazer alguma coisa com o plantel. Portanto, deixam de poder fazer sign and trades, deixam de poder fazer trocas onde recebam mais do que aquilo que dão, deixam de poder usar as suas exceptions, e portanto ficam completamente estagnados com este plantel. Nem podem ir ao buyout, que é pós-trade deadline. Não podem ir ao buyout, ou seja, e depois, se continuarem, mesmo que entrem num processo de rebuild, vão ter a penalização da primeira pick deles ir para o final da primeira ronda. Portanto, é uma situação difícil para eles. E por isso é que eu achei que eles não iam querer ter ainda mais este problema, entre aspas, de terem que ir buscar um novo treinador, porque eles agora vão ter que ir ao mercado buscar um treinador. E há bons treinadores no mercado. Nick Nurse está no mercado. O antigo treinador dos Lakers, que agora está a falhar o nome também, o Frank Vogel está no mercado. Há bons treinadores no mercado. O problema é que todos os treinadores vão fazer a mesma pergunta, que é: o que é que vocês vão fazer com o Chris Middleton? O que é que vocês vão fazer com o Brook Lopez? E como é que está? O que é que vocês sabem da questão do Giannis Antetokounmpo? E se eles não tiverem uma resposta concreta a dizer: ok, o Chris Middleton vai fazer opt-out, mas nós vamos renovar com ele, portanto vamos conseguir que ele assine menos dinheiro, mas mais anos. Portanto, se eles não tiverem respostas positivas, eu consigo perceber que algum treinador diga: é demasiado incerto. Por outro lado, também consigo perceber que qualquer treinador diga: ok, mas tenho o Giannis Antetokounmpo, portanto entro aqui já como candidato ao título. Portanto, é mais um problema que eles vão ter, e obviamente estamos todos curiosos para ver como é que vai ser este verão. Sim, porque este verão pode ditar o futuro daqui aos próximos 2, 3, 4 anos desta equipa, porque eu estive a ver a questão das piques, eles, por exemplo, só podem trocar a pique 2029, porque o resto, lá está, eles ainda estão a pagar... ainda estou a pagar a troca do Jrue Holiday com o pick swaps, claro, e as próprias first round picks, e por isso fica complicado. E depois, por exemplo, no plantel, o único young player é o tal rookie que eles foram buscar no draft, o Beauchamp, é o único. O resto é tudo jogadores quase com 30 ou mais de 30 anos.
E Sim, é assim, é um plantel que o Giannis ainda não está nos 30 e ainda tem alguns anos, sim, mas tudo o resto já está exato. ou ali naqueles 31, 32, 33, como é o caso do Drew e do Chris Middleton, ou até mais à frente, como é o caso do Brook Lopez. Ou seja, é um plantel que está completamente sugado Exato. de assets para competir agora. E se todos estes jogadores voltarem, são, se calhar, os principais candidatos a ganhar o título. E, portanto, qualquer treinador quer isso. O problema é que eles podem entrar aqui numa fase em que é este o plantel, Giannis dizer, ok, vou-me embora, ou vou ao mercado, e aí é toda uma incerteza e tu já não consegues melhorar o teu plantel. Faz-me lembrar um bocadinho a segunda saída do LeBron de Cleveland. Ou seja, é o plantel a ser sugado Já. ao máximo. Já tens o Chris Middleton que está num processo descendente na carreira. Esta época já foi extremamente complicada. O próprio Drew Holiday está cada vez mais irregular no que diz respeito ao seu lançamento e ao seu processo ofensivo. Portanto, isto pode haver aqui um cenário em que a equipa já foi ao pico, já está num processo descendente e acaba com a saída do Giannis. Exato. Sim, sim, acredito. E lá está, como tu dizes, não tem assets, não tem picks, porque depois já está a questão das pick swaps, dos Pelicans e isso, ou seja, os Pelicans estão a controlar as futuras picks deles e fica mais complicado, e mesmo em trocas, lá está, como tu dizes, fica também Sim, complicado porque... depois entram esta nova CBA tem um objetivo muito claro de penalizar este tipo de equipas Exato, exato. que atingem valores muito altos em, em taxas, em impostos. E, portanto, no fundo, os Bucks vão entrar aqui naquela fase de ter de decidir o que é que vão querer fazer. Obviamente, enquanto o Giannis lá estiver, eles vão ser sempre muito fortes, mas pode dar-se aqui o caso do Giannis não renovar e começar a olhar para o mercado. Exato, exatamente. Muito bem, passando agora para então as 4 séries, mas vamos começar para mais fresquinha a nossa cabeça, que foi o jogo dos teus Lakers, não é, ao Igor? É. Que pronto, lá está, era um bocado que nós estávamos a trocar mensagens ontem, já era um bocado esperado que os Warriors, tal como foi no outro jogo, também vamos tocar, que é dos Boston Celtics Philadelphia 76ers, já se esperava um bocado que os Warriors respondessem, lá está, à primeira derrota, que foi em casa, respondesse neste segundo jogo que também foi em casa, não é? Sim, eu estava até a dizer que quando a equipa da casa perde o jogo 1, normalmente ganha o jogo 2 e ganha o jogo 2 com alguma naturalidade. Porque tu perdendo o jogo 2 em casa ficas praticamente eliminado, porque estás a perder 2-0 em casa, já é extremamente difícil. Tenho a ideia que são poucas as vezes que uma equipa conseguiu recuperar depois de perder 2-0 em casa. Tiveste por acaso um caso, foi os Dallas contra os Clippers. Assim, Que... já aconteceu, mas é Exato, muito raro, é muito raro. exato. E eu tinha visto, vai em 16 ou 17 jogos, que uma equipa depois de perder o primeiro jogo em casa ganha o segundo. Acho que vai numa série de 17. Já vimos isso, por exemplo, na série anterior dos Lakers. Os Lakers ganham o jogo 1 e Sim. depois perdem o jogo 2 com Memphis. Como tu disseste, bem, Filadélfia também ganharam o Sim. jogo 1 e depois perderam o jogo 2. Os próprios Miami ganharam aquele primeiro jogo 1, que foi a tal lesão dos Giannis, e depois E depois os perdem o Bucks jogo 2. Exato, os Bucks ganharam É, o segundo jogo em é casa. muito normal. E até, já vamos falar um bocadinho do jogo, até acaba por ser a melhor derrota possível, porque como adepto dos Lakers, ou como adepto de basquetebol, claro que nós queremos que todos os jogos sejam decididos no último minuto. Como adepto dos Lakers, esta é a melhor derrota. É uma derrota onde o LeBron joga 28 minutos e o Anthony Davis joga 32, não jogam o último período todo e, portanto, teoricamente vão estar melhor fisicamente agora no sábado. Sim, no sábado. E, Sim, sim. portanto, acaba por ser a melhor derrota, porque é uma derrota que acaba por ser esperada, acaba por não custar muito fisicamente e, portanto, acaba por ser positivo nesse prisma. Obviamente, estamos a falar de um jogo que foi rapidamente que saiu do controle dos Lakers e não há muito a dizer. É daqueles jogos em que não há muito a analisar, porque o Klay Thompson lançou 8 em 11 de 3 pontos e o Stephen Curry lançou 3 em qualquer coisa, será isso? O Stephen Curry foi 7 em 12.
Não, estou a dizer de 3 pontos. Estou a dizer de 3 pontos. Ah, 3 pontos foi 3 em 5. Ele não lançou assim Pronto, muito. Porque ele 3 teve em mais, 5. Mas basicamente tens o Steph Curry e o Klay Thompson a fazer 11 em 16. Portanto, não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Percentagens de 3 pontos desta forma não há muito a fazer. Os Warriors jogaram muito, ganharam. E pronto, e a série vai ser decidida em Los Angeles. A nível de ajuste, aquilo que eu te disse, não sei se foi a ti, mas disse a alguém que achava que íamos ver do jogo 1 para o jogo 2, era claramente o Steph Curry ia deixar de jogar sem bola, ia deixar de ser o ataque normal dos Warriors, onde é o Draymond Green o quarterback, e íamos passar a ver muito mais high pick and roll, muito mais a ação do Curry no centro do campo, a fazer pick and roll com alguém, a chamar o Anthony Davis para fora, depois a libertar mais espaço. Se juntarmos a isso o facto de eles estarem com excelente inspiração no linha de 3 pontos, os Lakers foram completamente atropelados. Agora passa a ser o Darvin Ham a ter que ajustar. Eu continuo a achar que esta é a melhor forma de jogar contra os Warriors, ou seja, um jogador em cima do Steph Curry e não fazer blitz nem fazer traps, porque é dessa forma que eles acabam por destruir as defesas. E agora vamos ver, é uma questão do Darvin Ham ajustar, e obviamente o Anthony Davis não continua a ter um playoff muito de yo-yo, ou é o Wilt Chamberlain ou é Kwame Brown, portanto era bom que ele conseguisse manter ali um nível porreiro, mas pronto, a série está totalmente em aberto, 50-50. Eu gostei, tocaste no Anthony Davis, foi de uma questão, lá está, que tu vês aí na net, e isso foi, bem, próximo jogo do Anthony Davis, já sei que vai marcar mais 30 pontos, e o outro a seguir já sei que vai marcar menos, e o outro a seguir já sei que vai marcar menos 20, e depois aparecem as imagens mesmo a comprovar isso, que o Anthony Davis nestes playoffs é jogos que marcam mais de 30 pontos e o jogo a seguir marca menos 20, é tipo assim, ou seja... E tem sido jogo sim, jogo não. Exato. E os Lakers, lá está, comentei contigo e tu estiveste de acordo, e até também comentaste no episódio do Afunda Kobe, que o fator principal dos Lakers é o Anthony Davis, a nível ofensivo tem que estar como foi neste primeiro jogo, não é? Tem que estar nesse... Sim, o Anthony Davis tem que dominar dos dois lados, ele não tem que fazer 30-20, não tem que fazer... Não tem que dominar com esse tipo de números, mas vai ter sempre que ser um fator, e ele ontem não foi um fator. Mesmo logo no primeiro período ele tem 2 lançamentos que teoricamente têm que ser cestos, porque é aqueles ganchos ali naquela área entre a linha de lance livre e a área restrita, que são lançamentos onde ele tem uma porcentagem de, sei lá, 70% ou 80%, e ele logo no primeiro período tem 2 desses lances onde falha com alguma distância, e portanto eu vi logo que não ia ser um jogo para ele. O LeBron James pareceu-me extremamente bem fisicamente, lançamento a entrar, portanto acreditei que pudesse a coisa ser mais ou menos equilibrada nesse prisma, mas depois dos Warriors dispararam e já não deu. Sim, o LeBron entrou bem no jogo, ele e o Hashimura foram os principais contribuidores de pontos da equipa. O LeBron pareceu-me bem, até na forma como estava a mexer. Exato. O lançamento estava a entrar, portanto não fiquei nada atacava o cesto, procurava, lá estava, melhor mismatch, digamos assim, que às vezes ele procurava ali o melhor adversário para depois atacar o cesto, não é? Que era o jogo típico dele. Eu até posso dizer que o LeBron me pareceu melhor neste jogo do que no primeiro, a nível de movimentos. Mas pronto, não foi jogo para os Lakers. Exato, e aquele terceiro período então em que foi, por exemplo, a equipa dos Warriors fez 8 em 10 em triplos. Foi um absurdo. Não é hipótese. E já o final da primeira parte tinha sido, os Lakers tiveram ali uma fase que começaram a perder por 10 e depois nunca mais. E tu olhavas e não vias. As coisas dos Lakers estavam a sair muito à pressa e os Warriors estavam super confortáveis. Exato, e o Clay, lá está, parecia aquele Game 6 Clay, apareceu aqui no jogo 2. Ele já estava a precisar de um jogo assim e infelizmente apareceu mesmo. Exatamente. Muito bem. Próximo jogo, como disseste, é no sábado, não é? Em LA. Vou rezar lá está, pelos teus Lakers. Sim, é assim, vamos ver, eu diria que a série vai se decidir agora, né, nestes 2 jogos. Exato, eu acho que não é só esses, são das 4 séries este fim de semana, acho que vão ser jogos decisivos. Sim, o jogo, normalmente as séries decidem-se no jogo 3 e no jogo 4, porque mesmo que a série depois volte a ir para São Francisco 2-2, os Warriors já vão com uma vantagem grande. Portanto, os Lakers, vamos ver como é que se vão portar. Os Warriors costumam ter maus jogos em Los Angeles, mesmo quando os Lakers jogavam mal naquelas fases Kobe, não sei o quê.
os Warriors iam lá e não conseguiam, e portanto esperemos que isso aconteça, esperemos para os nossos Lakers, claro, para os meus Lakers, mas acho que a série está totalmente em aberto. Eu tinha dito Lakers em 6 um bocadinho com o coração, mas acho que a série está 50-50 porque Sim. Porque há coisas que os Lakers fazem, e ontem, por exemplo, foi um jogo estranhíssimo. Os Lakers foram menos vezes para a linha de lance livre que os Warriors. Isso não pode acontecer, né? Os Lakers têm que ir mais vezes, não há hipótese. E, portanto, acho que a série vai continuar a ser equilibrada. Exato. Lá está, a minha previsão foi Warriors em 7, mas foi tipo moeda ao ar. E dei jogo 7 para os Warriors por ser em casa. O fator casa foi mais por causa disso. Muito bem. Passando para outra série de anteontem, que foi os Philadelphia 76ers Boston Celtics. E bem, mais um caso, lá está, Igor, não é? Os Sixers ganharam o primeiro jogo, não jogasse James Harden, mas os Boston, não é? Neste jogo não deu grandes hipóteses, não é? Mesmo com o regresso do Joel Embiid, que mesmo assim notava-se claramente que estava condicionado, não estava a 100%, e não tivemos outro jogaço do James Harden. Aliás, acho que esse era um bocado previsível, não é? Que o James Harden não ia voltar a fazer um jogo de 40 e tal pontos, não é? Sim. Eu fiquei. A mim o que mais me tem preocupado, entre aspas, não é que tem preocupado, os Celtics estão a conseguir muito facilmente, e já o tinham feito no primeiro jogo e voltaram a fazer neste jogo, marcar pontos. Os Celtics estão com grandes percentagens, eles estão, se não estou em erro, 50% na série. Portanto, estão a jogar extremamente bem. É verdade que os Celtics voltam a mostrar que são muito irregulares e jogos que deviam ganhar até com bastante à vontade perdem-nos. Foi assim no jogo, Exato. no jogo 5 contra os Hawks, foi assim no jogo 1 contra os 76ers, onde os Celtics fizeram um primeiro período brutal e não conseguiram descolar, deixaram a equipa dos 76ers andar ali, e depois quando o James Harden entrou em evolução não conseguiram travar. Portanto, são muito irregulares nesse prisma, mas estão a ter muita facilidade em marcar pontos. Eu acho que isso até deve ser um motivo de preocupação para o Doc Rivers, que está a ter muita dificuldade em travar. E neste jogo 2 foi um bocadinho o que aconteceu com os Warriors contra os Lakers. Os lançamentos dos Celtics entraram todos, os triplos foi impressionante, e portanto eles ganharam com grande à vontade, mas continuo a achar que é uma série equilibrada também. Mas esta questão dos Celtics estarem com tanta facilidade a marcar 3 e especialmente a atacar o sexto, mesmo com o Joel Embiid, vai ser preocupante. Vamos ver como é que as coisas vão correr agora em Filadélfia. Exato. E, por exemplo, tocar num jogador dos Celtics, o Tatum, não estava a ter um jogo assim, nada, lá está, não estava a ter um grande jogo, e mesmo assim fez só 20 minutos, nem 20 minutos fez, se vamos a ver. Sim, ele na segunda parte jogou pouco. Na segunda parte ele jogou pouco e depois o jogo foi-se embora e ele nunca mais voltou. Exato. E depois, lá está, depois o resultado começou a ficar ainda mais volumoso e depois já não era necessário, e até o Grant Williams ficou, acho que foi ele que entrou para o lugar dele, e depois pronto, deu claramente conta do recado. E os Celtics, eu continuo, lá está, com otimismo que eles passam esta série, e do lado... Teoricamente os Celtics têm tudo para pelo menos chegar à final, não é? Sim, exato. Eles são com a eliminação dos Bucks, eles são a equipa mais forte do Oeste e vão ter até vantagem no jogo de casa em todos os jogos agora até o final. E teoricamente tu olhas para o plantel deles e tu vês uma equipa completamente a nível de possibilidades de jogar que não consegues. Não há, por exemplo, os 76ers não conseguem jogar sem pequeno, ou seja, é verdade que o James Harden teve aquele jogo 1, mas numa série de 7 jogos eles vão ter que jogar sempre grande com o Joel Embiid. Aquela equipa dos Celtics não, tanto pode jogar com 2 homens grandes, Al Horford, Robert Williams, como pode jogar com um deles e depois 4 bases, como pode jogar com um misto com o Grant Williams, ou seja, é uma equipa que pode jogar grande, pode jogar pequeno, depois vai ao banco e tira o Malcolm Brogdon, o Derek White. Portanto, é uma equipa que tem tudo para pelo menos chegar à final. Agora, eles são muito irregulares. Vimos isto no ano passado, vimos isto este ano e estamos a ver isto nestes playoffs. Exato. E tocaste bem, por exemplo, na questão do banco, tens ali 3 peças que realmente é um luxo, digamos assim. O Robert Williams, não é? O Michael Brogdon, que foi o 6º homem, neste jogo, por acaso, teve muito bem a marcar muitos triplos, e depois até o próprio Grant Williams também, lá está, também teve a marcar triplos e também dá aquele contributo defensivo, e é uma equipa
na questão de profundidade eu para mim acho que é até mais completa, sinceramente. Pegar nestas questões sim, do de banco. longe. Eu acho que é mais completa, lá está, contra os 76ers, contra os Miami Heat. Acho que lá está, do West é como tu disse, caindo os Bucks, ficou, digamos assim, no top contender, ficou os Celtics, basicamente. E agora vamos ver, agora a série vai para a Filadélfia e vamos ver como é que vai estar as condições do Joel Embiid, não é, Igor? Que neste jogo não se apresentou bem, mas foi se calhar para ganhar ritmo. Ele pareceu-me bem. Ele pareceu-me bem. Sim. Eu acho que ele foi ali ganhando um bocado o ritmo, a acho que meu foi um ver. bocadinho isso. Acho que foi um bocadinho isso. Foi bom para ele, ou seja, poder chegar ao jogo 3 mais até a nível de forma bem. Portanto, pareceu-me bem até nos movimentos. Eu depois estive a ouvir a conferência de imprensa do Doc Rivers e ele disse que... Conferência de imprensa não, que estive a ouvir ontem a seguir ao treino. E ele estava a dizer que toda a métrica que eles têm de análise, da velocidade, dele a correr, que estava tudo normal. E portanto pareceu-me bem. Foi um jogo pronto, que descambou para o lado deles e depois já não deu para ir buscar. Exato. Bem, tocando noutra série que joga-se o terceiro jogo hoje, Denver Nuggets Phoenix Suns, em que tivemos uma notícia, foi anteontem, na quarta-feira, que lesão do Chris Paul, em que vai afetar a equipa durante uma semana, ou seja, não joga este jogo, nem os próximos dois, ou seja, jogo 3, jogo 4, jogo 5. E isto, Igor, é mais uma grande condicionante, não é? Para a equipa Phoenix Suns, que está a perder 2-0 contra Denver. E isto, lá está. É um bocado como eu disse, já a equipa nota-se falta de opções no banco, não é? É a falta de qualidade, não é? Sem o Chris Paul, acho que ainda se vai notar mais. Acho que a equipa, pelo que se espera, Booker vai passar a ser o base, como tu até falaste comigo ontem, Sim, não é? mas olha que eu estive a pensar um bocado sobre isso e diria que vamos ter pelo menos um jogo 3 onde Sim. o Kevin Durant vai ser o principal ball-handler da equipa. Vai fazer lembrar um bocadinho aquela série dos Nets contra os Bucks, Exato. quando o Kyrie Irving e o James Harden se lesionaram e o Kevin Durant passou, no fundo, a ser o ball-handler da equipa. Acho que podemos ver isso, e isso até é uma questão interessante, porque eu estava-te a dizer ontem que não tenho gostado nada da forma do ataque dos Suns desde o primeiro jogo dos playoffs, porque eles estão a ter muitas dificuldades em libertar o Kevin Durant. Ou seja, quando tu tens o Kevin Durant, faz todo sentido que ele seja o teu principal municiador, o teu principal ativo no ataque. E aquilo que nós temos visto é que o Kevin Durant, especialmente na série contra os Clippers, ele estava muito marcado e, portanto, vimos o Kevin Durant basicamente a ser um spacer e a abrir o campo para o Devin Booker. E claro que o Devin Booker aproveitou, e o Devin Booker é um dos melhores jogadores da NBA e vai aproveitar mais vezes. Mas tu tens o Kevin Durant, tu deste muita coisa para ter o Kevin Durant. O teu principal objetivo tem que ser trazer o Kevin Durant para a decisão do jogo. E ele não tem conseguido ajuda-me com o nome, treinador dos Suns. Monty O Monty Williams. Williams não tem conseguido fazer isso. E isso faz-me um bocado de impressão, porque é verdade que tu, com o Devin Booker, consegues ganhar muitos jogos, mas se tens o Kevin Durant e o Devin Booker, tens de conseguir criar ali uma harmonização, porque a tua melhor oportunidade de ganhar será com esses dois jogadores. E portanto eu espero ver o Kevin Durant um bocadinho mais como ball handler, e com o Kevin Durant eu tenho sempre muitas dificuldades em dizer que uma série está fechada ou que a equipa vai perder, mas vejo a equipa, e tu já falaste bem da questão do banco, estou curioso para ver como é que vai ser a rotação e não consigo acreditar que o Kevin Durant e o Devin Booker consigam continuar a lançar 55 vezes por jogo, a jogar 45 minutos cada um e consigam ganhar uma série de playoff a esta equipa de Denver. Porque lá está, é um bocado. É como estavas, já acabaste a dizer. Para este Suns dar a volta é preciso estarem esses dois num nível soberbo, porque agora está tudo nas mãos deles, não é? Enquanto Chris Paul, que é verdade, que está ali um bocado em decadência, mas mesmo assim oferecia ali alguma coisa. O pick and roll com o DeAndre Ayton, E quanto mais não seja, ball handling, né? Exato, distribuía o jogo, isso, e pronto, era uma ameaça maior do que qualquer jogador que, pronto, seja o Damian Lee, seja o Cameron Payne, seja o Chris Paul, ainda tem mais qualidade. E é como lá estávamos a dizer, com isto ainda vai ter mais minutos, jogadores, lá está, como estava a dizer, o Damian Lee, Cameron Payne, se calhar o
Terence Ross também vai ter que ser uma aposta, a ter que jogar minutos, e isso, lá está, pelo que estamos a ver, não tem sido bom. E depois, lá está, do outro lado temos os Denver Nuggets, que, como comentei no último episódio do nosso podcast da pausa técnica, é uma equipa que está ali oleada, nota-se que, pronto, é bastante regular, e pronto, depois já há ali um Jokic que continua em grande forma, e do outro lado os Suns ainda não têm ali, digamos assim, a receita para abrandar o Jokic, não é? Porque o Andre Ayton... Sim, não, e nem é só isso, eles estão, já são muitos anos deles a jogarem juntos, e nós vemos que o Jamal Murray e o Nikola Jokic sabem sempre, ou seja, o Jokic sabe sempre onde é que está o Jamal Murray, em todos os processos do ataque. E nós vimos, por exemplo, no jogo 2, estava ali equilibrado no quarto período, e de repente há ali uma série de posses de bola ofensivas dos Suns, dos Nuggets, em que a bola roda, de repente já está um lançamento sozinho para alguém, não tem que ser especificamente o Jamal Murray, mas passa por aqueles dois jogadores, e os Suns é tudo muito trabalhado, e é tudo muito... Eles não têm muita dificuldade em fazer coisas diferentes. E o Monty Williams, quando o Kevin Durant... E eu percebo, e não acho que seja um falhanço se eles forem eliminados nesta série, não acho nada disso. Porque estamos a falar de uma equipa que foi construída no verão, chegou a meio, foi completamente remodelada, mudou. É verdade que no 5 inicial 3 estão lá, mas incluíste o Kevin Durant, portanto mudaste tudo. Depois, o Kevin Durant, volta só a ter o Kevin Durant basicamente no playoff. Exato. E tens todo um novo processo, e olhas para o teu banco e não tens soluções. Portanto, não acho que seja um falhanço, acho que é um alerta para eles. Agora vão ter que ir naturalmente ao mercado, vão ter que refazer este plantel, vão ter que, se calhar, começar a olhar para a possibilidade de ver o que é que conseguem pelo Chris Paul ou pelo DeAndre Ayton, ver o que é que conseguem, ir ao mercado, sondar, ver o que é que está ali para poderem dar mais depth a esta equipa, mesmo sacrificando, se calhar, um Chris Paul ou um DeAndre Ayton. Vamos ter de ver isso tudo. O Monty Williams disse que ia simplificar para ser mais fácil a adaptação do Kevin Durant, e simplificou, mas se calhar simplificou demasiado, porque eu vejo a equipa a fazer quase sempre a mesma coisa, e claro que quando tu tens o Kevin Durant e o Devin Booker e o Chris Paul, vais ganhar jogos assim, mas quando chegas ao playoff vais precisar de ter mais outros argumentos, porque as equipas vão ajustar e vão dificultar imenso esse tipo de coisas que tu és boa. Exato, e depois tocando, por exemplo, na questão da troca, tu falaste bem, o Kevin Durant bem lá está, na trade deadline, foi 24 horas antes do dia da trade deadline, e historicamente, lá está, grandes trocas, que até aconteceram recentemente, não tiveram grande impacto. O James Harden, quando veio para a Filadélfia, a equipa não teve assim aquele salto de... Foram campeões disso, e por exemplo outra troca foi o Kyrie para Dallas, que também foi uma espécie de all-in dos Dallas, que mesmo assim não resultou. Ou sim, seja... é assim, é muito raro quando tu refazes o teu plantel desta forma, tu conseguires ser logo campeão. Eu lembro-me, por exemplo, mesmo os Lakers, quando foram buscar o Pau Gasol em 2008, chegaram à final, é verdade, chegaram à final, mas a troca em si não retirou grande coisa ao plantel dos Lakers. Portanto, não foi uma mudança total da forma como tu abordas o jogo. E aqui foi. Aqui tu pegaste em 2 jogadores fortíssimos de rotação, foste buscar um que faz com que todo o ataque tenha que girar à sua volta. E muda totalmente a tua forma de defender, a tua forma de atacar. Sim, e ainda por cima, eles não tiveram sequer, desde fevereiro até abril, para poder olear tudo. Exato. Porquê? Porque o Kevin Durant lesionou-se logo. Exato, enquadrar. Ele, aliás, na troca já estava lesionado. Ele só veio uma semana após aquele regresso do All-Star Game, digamos assim. E depois teve aquela lesão no aquecimento e depois regressou praticamente no... Lá está, nas últimas 2 jogos? Ou 2 ou 3 jogos? Exato, e isso não dá grande coisa. Não dá para ele enquadrar-se bem com a equipa, criar rotinas, não é? Lá está, tanto de ataque como também a nível defensivo. E pronto, e agora eu estou de acordo contigo. Se a equipa... lá está, eu só considerava fracasso se esta equipa fosse eliminada pelos Clippers, lá está, sem Kawhi e Paul George. Aí, ok, pronto. Se calhar aí dizia que era assim um bocado de fracasso, e mesmo assim não era fracasso no nível dos Bucks. Não metia não. Aliás, se eles tivessem jogado contra o Kawhi e contra o Paul George, se calhar tinham sido eliminados, não sabemos, mas eu acredito que pudesse ter acontecido.
Mas tu nem isso podias dizer que era fracasso, porque tu olhas para o plantel dos Clippers e olhas para o plantel dos Suns e o plantel dos Clippers é muito melhor. Ok, os Suns têm Kawhi, desculpem, os Suns têm o Kevin Durant, têm o Devin Booker, o Chris Paul e o Ayton. Se calhar o top 4 é melhor que o top 4 dos Clippers, mas depois começas a ir para baixo e é Sim, um sim, sim. absurdo, não é? Sim, Eles têm Norman Powell, eles têm o Covington, o Covington, tem o Batum, Zubac, Brambly, que Batum, até teve aí um jogo ao outro o bom Morris, nível. portanto, eles têm um plantel muito mais profundo. E esta equipa, tu, quando chegas ao playoff, este tipo de coisas são, não é? Tu vimos, por exemplo, os Cavaliers, que foram um dos melhores ataques, a melhor defesa, mas tinham um buraco e tinham dois problemas grandes, que era a posição 3 e a falta de lançamento. Chegaste ao playoff e a única coisa que nós vimos na série toda foi o problema dos Cavs não terem lançamento e não terem um 3 suficientemente bom para ser titular. E, portanto, os teus problemas em playoff são amplificados ao máximo e estamos a ver isso. Sim, e explorados neste caso. Estão a ser explorados. E os Denver Nuggets, neste caso, acho que estão a explorar muito bem as fragilidades dos Phoenix Suns. Muito bem, falta só uma série, Miami New York Knicks, que vai também para o jogo 3, mas não é esta noite, é só amanhã, em que temos ali algumas dúvidas, não é? Para este jogo 3, Igor. Um em cada lado, ainda por cima duas peças muito importantes. Jimmy Butler, que falhou o jogo 2, ainda está em dúvida para o jogo 3, e o Jalen Brunson, não é? Do lado de Nova York, não é? Sim, o Jalen Brunson acredito que jogue. Eu sei que ele... O Tom Thibodeau ontem, no final do treino, disse que o Jalen Brunson não fez grande coisa no treino e que está day to day, mas também nesta fase na NBA os jogadores praticamente não treinam, não é? Sim, então portanto... se for como os teus Lakers ou os Boston Sixers, que têm jogos dia sim, dia não, é quase um treino. E não é só isso, eles preferem se tiverem ali um pequeno problemazinho, preferem nem sequer treinar preferem nem sequer treinar logo de ponto final, para não estarem a arriscar. Portanto, acho que o Brunson vai jogar, o Julius Randle pareceu-me bem, a grande questão é mesmo o Jimmy Butler, e eu dou um bocadinho de favoritismo aos Knicks, porque acho que os Heat não vão conseguir continuar a lançar da forma que lançaram nos 2 primeiros jogos e na série anterior. Acho que vai ali chegar um momento em que a equipa vai normalizar um bocadinho. Acho que os Knicks têm outro tipo de argumentos, tanto no jogo anterior como no jogo exterior, mas com Jimmy Butler e Eric Spoelstra tudo é possível. E se o Jimmy Butler não estiver nos jogos ou se estiver limitado, aí acredito que os Knicks possam ter ainda mais vantagem, mas assim, nós vimos no jogo 2 os Heat sem Jimmy Butler, sem Tyler Hero e perderam dentro dos últimos, 2 ou 3 minutos. Sim, e foi eu na altura quando fiz o diário desse jogo, foi o Josh Hart que segurou basicamente a vitória dos Knicks, com os ressaltos, aquele triplo, depois a linha lance livre, ou seja, e foi, lá está, arrancada a ferros. Foi uma vitória que, digamos assim, foi uma vitória para os Knicks, mas foi uma vitória moral para os Heat, porque lá está, sem Butler e depois lá está, sem o Oladipo, sem o Tyler, isso já da ronda anterior, isso demonstra que a equipa é capaz de fazer frente contra estes New York Knicks. Não, acho que é uma série. Eu estou a gostar imenso. Adorei o primeiro jogo, acho que foi dos melhores jogos que tivemos. O jogo 2, obviamente, sem o Jimmy Butler, sabíamos que era difícil, mas aquela equipa de Miami é impressionante. Seja o Caleb Martin, seja o Max Strus, quem quer que seja, toda a gente consegue. É como diz assim, como se diz, lá está. Aparece outro gajo qualquer a aparecer, que marca triplos, que defende, que não sei o quê. O próprio Laurie que também agora está a aparecer bem, não é? Está a jogar bem, só que, claro, chegam àquele momento e precisam de Jimmy Butler. E é nesses momentos que, não tendo Jimmy Butler, a coisa fica mais complicada. Portanto, espero que o Jimmy Butler esteja a jogar, porque o Jimmy Butler é brutal, está a fazer um playoff incrível. Acho que tem um peso muito grande a sua saúde, mais até do que a saúde do Julius Randle. Mas pronto, vamos ver. Eu espero mesmo que o Jimmy Butler esteja. Tu estavas-me a perguntar antes de entrarmos se havia alguma novidade. Não há, aparentemente está questionável, não sabemos nada ainda.
A única novidade que tivemos foi a questão do Jalen Brunson, mas eu acredito que jogue. E, portanto, fora isso, esperemos que a série continue aí fortíssima. Exato. E como eu estava a dizer, há pouco, este fim de semana, os 2 dias, incluído 2, não é? Sexta-feira à noite, sábado e domingo, são sempre 2 jogos. Começa lá está hoje, está-me a escapar. Quem joga hoje? Hoje exato, é os Sixers Celtics. E os Celtics e os Nuggets com os Suns. Exato. E depois no sábado são os Knicks de Miami, que estavas a falar, os teus Lakers contra os Warriors, e depois no domingo lá está outra vez, Sixers Celtics e os Nuggets Suns. E lá está, é uma fase, como já falámos aqui, uma fase decisiva, porque jogo 3, jogo 4, isso lá está, já começa a ser jogos mais decisivos em que as derrotas são, lá está, a margem de erro lá está, é muito curta. Aliás, no caso dos Suns é quase 0, porque eles perdem os próximos jogos, acabou, é 3-0. Sim. Os Suns têm os Suns, eu diria que essa série é, mesmo que os Suns ganhem os 2 jogos, eu diria que essa série é a que está mais desequilibrada, porque os Nuggets são muito fortes em casa. Sim, questão de altitude também. É, a questão da altitude, a questão dos minutos vão continuar. Mesmo que os Suns ganhem os 2 jogos, aquilo que vai acontecer é que eles vão chegar ao jogo 5 e o Kevin Durant e o Devin Booker vão estar com, se calhar, os 2 juntos, quase 3 horas de basquetebol, não é? Se cada um jogar 45 minutos, 2 jogos, vão ter ali quase 3 horas de basquetebol juntos. E isso vai pesar, não tenho dúvidas nenhuma. Vão estar exaustos, exato. E eu até vou dizer uma coisa, quando saiu essa notícia de Chris Paul, eu mandei mensagem à malta, ao Gonçalo, ao Marcos, ao Pinto e ao Nuno, que é nosso, e disse a eles, Nuggets em 5, foi tipo, eles se calhar ganham um jogo este fim de semana, seja o jogo 3 ou o jogo 4, mas depois o Denver. Acho sim, que... eu com Kevin Durant nunca sei, não é? Porque eu lembro-me de ver. Sim, nós já falámos dessa série, contra os Bucks, o Kevin Durant sozinho, o James Harden não conseguia lançar, nem conseguia correr, e o Kevin Durant sozinho levou o jogo para prolongamento. Portanto, eu com o Kevin Durant nunca sei. Mas percebo que os minutos estão-se a acumular. Denver é uma equipa que está muito oleada e vamos ver. Exato. Muito bem, Igor, está tudo falado. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, está tudo, é isto mesmo. Exato, tudo feito, lá está. Queria agora... desculpa, deixa-me só dar aqui um toque. Portanto, nós para a semana no Afunda vamos passar ao calendário normal, segunda e quinta, e queria só aproveitar que isto vai para o nosso feed, só fazer aqui a promoção de um novo projeto que nós vamos ter. Vamos ter um podcast novo, diário, todos os dias estará publicado às 7 da manhã, até um bocadinho mais cedo, mas vamos apontar para as 7 da manhã. Onde vamos, no fundo, lançar o dia, seja um bocadinho, não muito agenda, mas com alguns toques de agenda, mas também com dar às pessoas informações sobre determinados assuntos que estão a acontecer, que estão na berlinda, digamos assim. No fundo, para as pessoas entrarem no dia, vai ser uma coisa muito curta, vai ter 10 minutos apenas. Vamos dar às pessoas algumas informações sobre alguns temas, sobre alguns desportos, para as pessoas depois em conversa com os amigos poderem mostrar que sabem. E, portanto, é um novo projeto, vai se chamar Desporto em 10, porque vai ter 10 minutos. Vai estar publicado de segunda a sexta-feira, serei eu a apresentar com outra pessoa. E queria só convidar as pessoas a seguirem esse podcast. É uma coisa super curta, um bocadinho à imagem do que é o mercado flash, para quem conhece, mas um bocadinho mais de atualidade, digamos assim. Muito bem, e do nosso lado, Pausa Técnica, lá está, e também aqui do 00, sigam, lá está, as nossas redes sociais, 00, Pausa Técnica, também das páginas do Twitter do Afunda e de outros projetos do 00, subscrevam aqui o nosso canal aqui do Pausa Técnica, também subscrevam o do 00, onde também saem alguns podcasts, não é vossos, principalmente o Ataque Rápido, que eu costumo ver, e pronto, lá está, sigam tudo os nossos projetos de conteúdo no Pujodão, e do nosso lado da Pausa Técnica, principalmente continua a seguir no YouTube, que nós já temos lançado mais algumas coisitas, coisas... Vocês estão fortes a fazer análise quase dia a dia dos jogos. Então é fixe. Exato. E lá está, eu consigo fazer isso, porque consigo à tarde ver o jogo, isso, e depois fazer o diário, estás a ver? Eu consigo fazer esse tipo de coisas, e também ando armado em Bobby Marks também. Também tenho visto.
guias da off-season e isso, anda armado em Bobby Max também. Mas pronto, só falta ter a careca dele. Os jogos eu tenho, por acaso, são-se para o trabalho, mas a careca, lá está, estou quase, só faltava estar a máquina zero. Muito bem, grande abraço, Igor, e Grande lá está, abraço. nós iremos ver, lá está, futuramente. Teremos novas oportunidades para ver.